Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja bem-vindo. E aproveita para se inscrever no canal para me dar uma força. E comenta aí, de qual cidade você está vendo essa história? O sol queimava o asfalto da BR-153 como um ferro em brasa. Eu dirigia há 14 horas seguidas e o Scania ronronava debaixo de mim como um animal cansado. O cheiro de diesel misturado com poeira entrava pelas frestas da cabine e eu já nem sentia mais. 23 anos na estrada fazem isso com a gente. Meu nome é José, mas todo mundo me chama de Zé Estrada. 52 anos nas costas, barba grisalha que há tempos parei de aparar direito e uma cicatriz no rosto que ganhei numa discussão boba lá em Goiânia. A estrada é minha casa desde que perdi a família. Não gosto de falar sobre isso, mas às vezes, quando o silêncio aperta, as lembranças voltam como fantasmas. Era início de tarde e eu vinha descendo a serra entre Uruaçu e Anápolis. O calor subia do asfalto em ondas que distorciam a paisagem. À direita, o cerrado se estendia seco e amarelado, com aqueles pequizeiros retorcidos que pareciam mãos pedindo clemência ao céu. À esquerda, alguns pastos com gado magro procurando sombra debaixo das árvores esparsas. O rádio tinha pifado 3 dias atrás e eu nem me incomodei em consertar. Gostava do silêncio, me dava tempo para pensar, ou melhor, para tentar não pensar. O barulho do motor e o assobio do vento eram minha trilha sonora há tanto tempo que se tornaram parte de mim. Minha carga era simples. Soja de Sorriso, no Mato Grosso, com destino ao Porto de Santos. Rotina. Já tinha feito essa viagem umas 300 vezes. Conhecia cada curva, cada lombada, cada posto onde o café era menos amargo. Mas naquele dia, alguma coisa no ar me deixou inquieto. Talvez fosse o calor excessivo, ou talvez fosse aquele pressentimento que a gente desenvolve depois de tanto tempo na estrada. As cigarras cantavam alto nos galhos secos e o som se misturava com o ronco do motor. Eu fumava um cigarro barato, desses que compra em qualquer boteco de beira de estrada, e as cinzas voavam pela janela aberta. O suor grudava a camisa nas costas e eu já sentia aquela coceira familiar de quem passa o dia inteiro sentado. Tinha parado para almoçar em Jaraguá, numa dessas pensões de caminhoneiro onde a comida é simples, mas mata a fome. Arroz, feijão, bife acebolado e uma farofa que ainda tinha gosto de casa. A dona do lugar, uma senhora gorda e simpática, me cumprimentou como se me conhecesse há anos, mesmo sendo a primeira vez que eu parava ali. "Primeira vez por aqui, né, seu Zé?" ela disse. E eu nem questionei como sabia meu nome. Caminhoneiro desenvolve esse sexto sentido para reconhecer os outros. "É sim, dona. Comida boa a senhora tem. Feita com carinho, meu filho. E olha, toma cuidado na estrada. Tem andado meio esquisito por esses lados." Não perguntei o que ela quis dizer com esquisito. Na estrada, a gente aprende que às vezes é melhor não saber de certas coisas. Paguei os R$ 15 do almoço, agradeci e voltei para o caminhão. Agora, 2 horas depois, eu seguia no mesmo ritmo. 80 km por hora, velocidade constante, olhos atentos à pista. O tanque estava cheio, os pneus em dia, e eu tinha combustível suficiente para chegar a Goiânia sem parar. De lá, era só mais uma pernada até São Paulo. Mas a vida tem dessas. Quando a gente acha que tudo está controlado, que a rotina vai seguir igual, ela aparece com uma surpresa. E naquele dia, a surpresa estava me esperando a poucos quilômetros dali. Numa curva que eu já tinha feito 1000 vezes, mas que dessa vez seria diferente. O sol começou a declinar no horizonte, tingindo o céu de um laranja queimado que anunciava o fim do dia. Eu acendi mais um cigarro e ajustei o boné na cabeça. Mais uma viagem rotineira, pensei. Mais um dia igual aos outros. Como eu estava enganado. Foi quando cheguei na descida da Serra do Facão que vi. De longe, ainda pensei que fosse um animal na pista. Sabe como é?
Vaca que foge do pasto, cavalo solto, essas coisas que acontecem todo dia na estrada. Mas conforme fui me aproximando, a imagem foi ficando mais clara e meu estômago começou a se revirar. Não era animal, era gente. Uma pessoa se arrastava pelo acostamento. Os braços se moviam numa luta desesperada contra o asfalto quente, os joelhos ralando no cascalho. E ali, bem no meio da pista, uma cadeira de rodas tombada, as rodas girando devagar no vento quente da tarde. Pisei no freio instintivamente e o Scania gemeu com o peso da carga. O coração disparou no peito e eu senti aquele frio na barriga que só vem quando a gente se depara com algo muito errado. Muito errado mesmo. A pessoa no acostamento era uma mulher. Cabelos castanhos grudados no rosto pelo suor e desespero. Roupas rasgadas na altura dos joelhos, mãos ensanguentadas de tanto se arrastar. Ela olhou para mim quando o barulho do freio a alcançou, e naqueles olhos eu vi algo que me assombrou. Não era surpresa, não era alívio, era medo. Um medo profundo, como de quem já não esperava mais nada de bom da vida. Meu Deus do céu! Murmurei, tirando o pé do acelerador completamente. Ela parou de se arrastar por um momento e ficou me olhando, como se tentasse decifrar se eu era mais uma ameaça ou uma possibilidade de salvação. O peito dela subia e descia rapidamente, e eu podia ver as lágrimas misturadas com o suor no rosto. Tinha uns 30 e poucos anos, talvez menos, mas o sofrimento envelhece qualquer pessoa. Foi quando escutei o barulho do motor atrás de mim. Uma caminhonete vermelha vinha subindo a serra, acelerando muito mais do que deveria. O som do motor forçado ecoava entre os morros, e algo no meu instinto de caminhoneiro veterano me disse que aquele carro não estava ali por acaso. Olhei no retrovisor e vi o veículo se aproximando rápido demais, levantando uma nuvem de poeira que parecia uma tempestade de areia. A mulher também ouviu. E quando ouviu, começou a se desesperar de verdade. Não, 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 ela repetia, tentando se arrastar mais rápido, as unhas arranhando o asfalto. Por favor, não! Naquele segundo, tudo se encaixou na minha cabeça como peças de um quebra-cabeça macabro. A cadeira no meio da pista, a mulher se arrastando desesperadamente, a caminhonete vindo em alta velocidade. Aquilo não era acidente. Era tentativa de assassinato. Minha mão tremeu no volante. 23 anos de estrada e eu já tinha visto de tudo. Acidente, briga, gente desesperada, gente perdida, mas nunca tinha visto alguém tentando matar outra pessoa na minha frente. Nunca. A caminhonete se aproximou mais e eu consegui ver o motorista. Um homem de uns 40 anos, rosto suado, olhos injetados de raiva ou álcool, talvez os dois. As mãos agarravam o volante com uma força que fazia os músculos do braço saltarem. E no rosto dele, uma expressão que eu só tinha visto uma vez na vida, no dia em que um cara tentou me assaltar lá em Feira de Santana. Era a expressão de quem já decidiu fazer o mal. A mulher continuava se arrastando, mas era óbvio que não ia conseguir sair da mira. O cara da caminhonete diminuiu a velocidade um pouco, como se estivesse calculando o momento certo para acelerar e terminar o que tinha começado. Era como assistir um animal predador brincando com a presa antes de dar o bote final. Eu tinha 2 segundos para decidir o que fazer. Podia seguir viagem, fingir que não vi nada. Era o mais seguro, o mais prudente. Afinal, quem era eu para me meter na vida dos outros? Já tinha problemas demais na minha própria vida para carregar os problemas de desconhecidos. Além do mais, o que eu poderia fazer? Um caminhoneiro de 52 anos contra um homem claramente perigoso? Mas aí eu olhei de novo para a mulher. E naquele olhar desesperado, eu vi minha filha. Minha Lucinha, que morreu aos 17 anos. Não por violência, mas por uma doença maldita que a consumiu aos poucos. Nos últimos meses de vida dela, quando já não conseguia mais andar direito, ela me olhava do mesmo jeito,
com aquela mistura de desespero e esperança, como se pedisse para eu fazer alguma coisa, qualquer coisa, para parar o sofrimento. E eu não pude fazer nada por ela, mas talvez pudesse fazer alguma coisa por essa mulher. O homem da caminhonete acelerou de novo. A distância estava diminuindo. 15 metros, 10 metros. A mulher parou de se arrastar e se encolheu no acostamento, cobrindo a cabeça com as mãos, como se isso fosse protegê-la de 2 toneladas de metal em alta velocidade. Foi quando eu tomei a decisão mais louca da minha vida. Acelerei. O Scania rugiu como um leão ferido e eu direcionei a cabine para o acostamento. Não para atropelá-la, mas para me colocar entre ela e a caminhonete. Se o cara quisesse chegar até ela, ia ter que passar por cima de mim e das minhas 40 toneladas de carga. O barulho foi ensurdecedor. 40 toneladas de caminhão freando bruscamente no cascalho do acostamento levantaram uma nuvem de poeira que cobriu tudo. O cheiro de pneu queimado invadiu a cabine, misturado com a adrenalina pura que corria nas minhas veias. Saltei da cabine antes mesmo do caminhão parar completamente. A caminhonete vermelha freou também, a poucos metros de distância. O homem desceu do carro e eu pude ver que estava embriagado. Cambaleava um pouco, mas os olhos continuavam cheios de raiva. Era mais alto que eu, mais novo, mais forte. Mas eu tinha algo que ele não tinha. 23 anos carregando peso, 23 anos lidando com gente perigosa nas estradas e, principalmente, 23 anos de raiva acumulada pela injustiça do mundo. "Sai daí, velho!" ele gritou, a voz pastosa de álcool. "Não é da sua conta." "Agora é", respondi, colocando-me entre ele e a mulher. Ela estava atrás de mim, ainda no chão, ofegando alto. Eu podia sentir o medo dela como uma energia física no ar. Mas também sentia uma coisa estranha. Pela primeira vez em muito tempo, eu tinha certeza de que estava fazendo a coisa certa. O homem deu mais alguns passos na minha direção e eu pude sentir o cheiro de pinga barata misturado com suor azedo. As mãos dele estavam fechadas em punhos e eu me preparei para o que poderia vir. Não sou de briga, nunca fui. Mas também não sou de fugir quando alguém precisa de ajuda. "Essa aí é minha mulher", ele disse cuspindo no chão. "E eu faço o que quiser com ela." "Ex-mulher", uma voz fraca falou atrás de mim. Era ela, ainda no chão, mas com uma dignidade que o desespero não conseguiu quebrar. "Ex-mulher, Marcos. Não sou mais nada sua." Marcos. Agora o desgraçado tinha nome. "Você não vai lugar nenhum, Esperança", ele respondeu, e o nome dela soou estranho na boca dele, como se fosse uma palavra suja. "Não enquanto eu estiver vivo." Esperança. Que ironia cruel do destino. O sol estava mais baixo agora, tingindo tudo de vermelho sangue. O calor subia do asfalto em ondas que distorciam a visão, e os 3 ali parados parecíamos figuras de um pesadelo em pleno cerrado goiano. Eu, um caminhoneiro sem nada a perder. Ela, uma mulher desesperada tentando escapar da própria morte. E ele, um homem que decidiu que se não podia ter, ninguém mais ia ter. Era o tipo de situação que muda a vida da gente para sempre. Do tipo que a gente lembra até o último dia, seja qual for o final. E o final ainda estava por ser escrito. Marcos me encarou por alguns segundos que pareceram horas. O suor escorria pela testa dele, misturando com a sujeira da estrada. Eu podia ver as veias saltadas no pescoço, a respiração pesada de quem bebeu demais e odeia demais. Mas também vi algo que não esperava: hesitação. Talvez fosse o tamanho do caminhão atrás de mim. Talvez fosse porque ele não esperava encontrar resistência. Ou talvez, lá no fundo da mente embriagada dele, ainda restasse um pingo de sanidade que o alertava. "Você está prestes a cometer um assassinato na frente de uma testemunha." "Você não sabe com quem está mexendo, velho", ele disse, mas a voz saiu menos firme do que antes. "E você não sabe do que eu sou capaz quando vejo um covarde", respondi.
sentindo uma coragem que não sabia que ainda tinha dentro de mim. Esperança continuava atrás de mim e eu podia ouvi-la chorando baixinho. Não era um choro de desespero, era diferente. Era como se ela estivesse chorando por alguém ter parado, por alguém ter se colocado entre ela e a morte. Quantas vezes na vida dela alguém tinha feito isso? Pela reação, imagino que fosse a primeira. Marcos olhou para os lados, como se procurasse alguma coisa. A estrada estava vazia. Só nós três, o vento quente e o sol que começava a se pôr atrás dos morros. Era o cenário perfeito para uma tragédia, mas também para um milagre. Dependia de como os próximos minutos se desenrolariam. Ela tá me devendo, velho. Tá me devendo muito, ele disse, dando um passo para trás. Gastei uma fortuna com médico, remédio, essas porcarias todas, e agora quer me deixar? Assim? Foi quando Esperança falou, ainda no chão, mas com uma voz que cortou o ar quente como uma lâmina. Eu não te devo nada, Marcos. Nada. Você me abandonou quando eu mais precisei. Você bebeu tudo que a gente tinha. Você... A voz dela falhou por um segundo. Você disse que eu era um peso morto. E não é? Ele gritou, e eu vi Esperança encolher como se tivesse levado um tapa. Olha para você. Olha. Que homem vai querer uma aleijada? A palavra aleijada saiu da boca dele como veneno, e eu senti uma raiva subir do estômago até a garganta. Fechei os punhos sem pensar. 23 anos de estrada me ensinaram a controlar a violência, mas algumas coisas simplesmente não dá para engolir. Repete essa palavra, falei, dando um passo na direção dele. Repete, para eu ter certeza do que ouvi. Marcos recuou mais um passo. Estava claramente embriagado demais para brigar e esperto demais para insistir numa situação que não controlava mais. Mas o ódio nos olhos dele continuava queimando. Isso não vai ficar assim, ele disse, apontando para Esperança. Você me conhece, Esperança. Você sabe que eu não desisto fácil. Subiu na caminhonete vermelha com movimentos desajeitados de bêbado. O motor roncou quando ele ligou, e por um momento pensei que fosse tentar alguma coisa. Mas não. Deu ré por alguns metros, fez o retorno ali mesmo na pista e saiu acelerando serra acima, levantando uma nuvem de poeira que demorou minutos para assentar. Quando o barulho do motor sumiu na distância, o silêncio voltou. Só o vento sussurrando no cerrado e o som da respiração de Esperança, ainda irregular pelo medo. Me virei para ela. Estava sentada no cascalho do acostamento, as pernas esticadas para frente, numa posição que não parecia natural. Os joelhos estavam ralados e sangrando, as mãos sujas de terra e sangue seco. Mas foi nos olhos dela que eu reparei primeiro. Eram castanhos, grandes, e tinham uma mistura estranha de gratidão e vergonha. Ele vai voltar, ela disse, a voz saindo como um sussurro. Ele sempre volta. Não respondi imediatamente. Fui até a cadeira de rodas, que ainda estava tombada no meio da pista. Era uma cadeira simples, dessas do SUS, com os pneus meio carecas e a estrutura arranhada. Levantei ela e testei se estava funcionando. As rodas giravam, o freio respondia. Estava inteira. Trouxe a cadeira até ela e a coloquei ao lado, no cascalho. Você consegue subir sozinha ou precisa de ajuda? Perguntei. Ela me olhou como se a pergunta fosse em chinês. Como se ninguém nunca tivesse perguntado o que ela precisava, só assumido e feito por ela. Eu consigo, disse. Mas quando tentou se apoiar nos braços para se erguer, eu vi que estava mentindo. As mãos machucadas não aguentavam o peso do corpo. Posso ajudar? Perguntei de novo, e dessa vez ela acenou que sim com a cabeça. A peguei no colo com cuidado, como se fosse feita de vidro. Era mais leve do que esperava, e quando os braços dela se enroscaram no meu pescoço para se segurar, senti um aperto no peito que não sentia há anos. Não era atração, não era pena, era algo mais profundo. Era reconhecimento,
o reconhecimento de uma alma ferida olhando para outra alma ferida. A coloquei na cadeira com delicadeza e ela ajeitou as pernas com movimentos automáticos de quem faz isso 1000 vezes por dia. Quando terminou, me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. "Por que você parou?" ela perguntou. Era uma pergunta simples, mas carregada de peso. Por que eu parei? Por que não segui viagem como qualquer pessoa sensata faria? Por que me meti numa situação que não era minha? Porque comecei, mas parei. Como explicar que vi minha filha morta nela? Como explicar que às vezes a gente para não pelo outro, mas por si mesmo? Como explicar que algumas coisas a gente faz não porque são certas, mas porque não consegue viver consigo mesmo se não fizer? Porque ninguém merece morrer sozinho numa estrada, disse finalmente. Ela assentiu devagar, como se estivesse guardando essas palavras para lembrar depois. Meu nome é Esperança, disse. Esperança Maria dos Santos. Mas todo mundo me chama só de Esperança mesmo. José, respondi. José Ferreira da Silva. Mas na estrada todo mundo me chama de Zé Estrada. Zé Estrada, ela repetiu, e até sorriu um pouquinho. Nome bonito. Ficamos alguns minutos em silêncio, sem saber muito bem o que fazer. O sol estava descendo rápido e logo ia escurecer. Eu ainda tinha mais de 300 quilômetros para rodar até Goiânia e ela... Bem, ela não tinha lugar nenhum para ir. Ele jogou você aqui? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Disse que ia só buscar uns documentos em casa, mas eu sabia que ele não ia voltar para me buscar. Ia voltar para terminar o que começou. Ela falou, mexendo nervosamente nas mãos. A casa fica ali perto, uns 5 minutos de carro. Ele tem as chaves de tudo que é meu. Meus documentos, meu dinheiro, tudo. Família, amigos. Ela balançou a cabeça que não. Minha mãe morreu ano passado. Pai nunca conheci. E amigos, deu uma risada amarga. Quando você fica numa cadeira dessas, você descobre quem são seus amigos de verdade. A lista fica bem pequena. Entendi. A solidão dela era parecida com a minha, só que pior. Eu escolhi a minha solidão. Ela teve a solidão imposta por uma doença e pelo abandono de quem deveria cuidar dela. Você tem fome? Perguntei. Muita, ela admitiu. Não como desde ontem de manhã. Fui até a cabine do caminhão e peguei minha marmita. Sempre carrego 2, uma para o almoço, outra para o jantar. Eram 2 marmitas simples, de alumínio, com arroz, feijão, ovo frito e um pedaço de carne seca. Comida de caminhoneiro. Simples, mas que enche a barriga. Trouxe uma para ela, junto com uma garrafinha de água. Não é grande coisa, mas mata a fome, falei. Ela pegou a marmita como se fosse um tesouro. Abriu devagar, cheirou a comida e os olhos dela se encheram de lágrimas de novo. Faz tempo que ninguém divide comida comigo, ela disse. Obrigada, Zé Estrada. Sentei no para-choque do caminhão e abri minha marmita também. Comemos em silêncio, ali no acostamento da BR-153, com o sol se pondo no horizonte e o primeiro vento fresco da noite começando a soprar. 2 desconhecidos dividindo uma refeição simples depois de um dos dias mais tensos das nossas vidas. Quando terminamos de comer, ela me olhou de novo. E agora? Perguntou. Era uma boa pergunta. E agora? Eu não podia deixá-la ali. Marcos podia voltar a qualquer momento e, se voltasse, ela estaria morta antes do amanhecer. Mas também não podia carregá-la comigo indefinidamente. Eu tinha uma vida, um trabalho, compromissos. Olhei para ela, para aquela mulher que nem conhecia direito, mas que já tinha mudado alguma coisa dentro de mim. Por ela ter parado de chorar, por estar comendo como se fosse a primeira refeição em dias, por ter me chamado pelo nome como se fôssemos velhos amigos. Agora a gente pensa numa solução, falei, juntos. E foi a primeira vez no dia que eu a vi sorrir de verdade. Decidimos seguir viagem juntos até Goiânia.
Não era a decisão mais sensata, mas era a única que fazia sentido naquele momento. Esperança não tinha para onde ir e eu não conseguia abandoná-la ali como um cachorro na estrada. Além do mais, uma cidade grande como Goiânia teria mais recursos, abrigos, lugares onde ela poderia recomeçar longe de Marcos. Ajudei-a a subir na cabine. Não foi fácil. A cadeira de rodas ficou amarrada na lateral do caminhão, junto com a lona da carga, e ela teve que se apoiar inteiramente em mim para fazer a transferência. Senti novamente como era leve, mas também percebi algo que me preocupou. Ela tremia, não só de medo, mas de fraqueza, de fome acumulada, de estresse, de exaustão física e emocional. "Você toma algum remédio?" Perguntei quando ela se acomodou no banco do carona. "Tomava", ela respondeu, ajeitando as pernas numa posição mais confortável. "Mas acabou há 3 dias." Marcos parou de comprar. "Que tipo de remédio?" "Para os músculos. Para a dor. Para..." Ela hesitou. "Para não perder o resto dos movimentos que ainda tenho." Entendi. A doença dela era progressiva. Cada dia sem medicamento era um pouco mais de mobilidade que ela perdia para sempre. E Marcos sabia disso. O desgraçado sabia disso. E mesmo assim parou de comprar os remédios. Não era só abandono, era crueldade calculada. Liguei o motor e voltamos para a estrada. O sol já tinha sumido atrás dos morros e o céu estava pintado daquele roxo escuro que antecede a noite no cerrado. As primeiras estrelas começavam a aparecer, tímidas no início, mas que logo estariam brilhando com toda a força. Esperança ficou quieta nos primeiros quilômetros, olhando pela janela. Eu respeitei o silêncio dela. Tinha aprendido que, às vezes, a melhor companhia que podemos oferecer é nossa presença silenciosa. Não perguntas, não conselhos, não tentativas de animar, só estar ali. Foi quando chegamos na subida da Serra dos Pirineus que a situação começou a se complicar. Primeiro foram as nuvens. Apareceram do nada, como acontece no Cerrado na época das águas. Nuvens pesadas, carregadas, que taparam as estrelas num piscar de olhos. O vento mudou de direção, ficou mais forte e começou a balançar o caminhão. "Vai chover", disse Esperança, a primeira coisa que falou em 1 hora. "Vai", concordei, olhando o céu pelo retrovisor. "E vai ser chuva braba." Não estava errado. 15 minutos depois, começaram a cair os primeiros pingos, grossos, pesados, que estouravam no para-brisa como balas de água. Em mais 5 minutos, tinha virado um temporal. Chuva no Cerrado não é brincadeira. Quando chove, chove mesmo. A água desce dos céus como se alguém tivesse furado uma represa lá em cima. O para-brisa do caminhão, mesmo com o limpador funcionando no máximo, mal conseguia dar visibilidade. As gotas batiam na cabine com um barulho ensurdecedor, como se fosse granizo. "Meu Deus", murmurei, reduzindo a velocidade para 40 km por hora. "Está perigoso?" Esperança perguntou, e eu percebi que ela estava com medo de novo. Não do temporal, mas da possibilidade de ficarmos parados na estrada. Expostos. "Um pouco", admiti, "mas já dirigi com chuva pior." Estava mentindo. Ou pelo menos exagerando na confiança. Aquela chuva estava ficando perigosa mesmo. A pista estava virando um rio e eu sentia o caminhão derrapando nas curvas, mesmo com toda a experiência que tinha. Foi na descida da serra que aconteceu o pior. Uma árvore tinha caído na pista, uma paineira grande, dessas que tem no Cerrado há décadas, com o tronco grosso como um poste de luz. A chuva deve ter encharcado a terra ao redor das raízes e o vento fez o resto. Estava atravessada na pista, bloqueando completamente a passagem. Parei o caminhão a uns 50 metros da árvore, com os faróis iluminando o obstáculo. A chuva continuava caindo forte e eu sabia que não tinha como tirar aquela árvore dali sozinho. Ia precisar de uma motosserra, de gente, de equipamento. "O que foi?" Esperança perguntou. "Árvore caída",
Estrada bloqueada. Ela se inclinou para ver pela janela e o rosto dela ficou pálido quando viu a situação. "A gente vai ter que voltar?" perguntou, e na voz dela eu ouvi o pânico. Voltar significava passar de novo pelo lugar onde Marcos a tinha abandonado. Significava se aproximar da casa dele, do perigo. "Não", falei, tentando pensar numa solução. "Tem um desvio uns quilômetros atrás, uma estrada de terra que contorna a serra. É mais longa, mas dá para passar." Estrada de terra? Com essa chuva? Era uma boa pergunta. Estrada de terra no cerrado com temporal vira um lamaçal que engole caminhão. Mas era melhor que voltar. "Vamos tentar", falei, dando ré devagar. O desvio ficava 5 quilômetros atrás, marcado por uma placa meio enferrujada que dizia Pirenópolis, 45 quilômetros. Era uma estrada secundária que eu conhecia de outras viagens, mas nunca tinha usado com chuva. Era um risco. Quando chegamos na entrada da estrada de terra, meu coração apertou. O que já era uma estrada difícil em tempo seco, tinha virado um pesadelo. Água escorria pelas grotas, formando córregos que atravessavam a pista. A lama estava funda, e eu podia ver as marcas de outros veículos que tinham tentado passar e desistido. "Tem certeza?" Esperança perguntou. "Não", respondi honestamente. "Mas é nossa única opção." Engrenei a primeira marcha e comecei a descer pela estrada de terra. O caminhão balançava feito um navio em mar revolto. As rodas patinavam na lama procurando apoio e o motor gemia com o esforço. A cada metro, eu sentia que podíamos atolar a qualquer momento. Foi no meio da descida que atolamos. O caminhão simplesmente parou. As rodas traseiras giravam no vazio, jogando lama para todos os lados, mas sem conseguir tração. Tentei todas as marchas, todas as manobras que conhecia. Nada. Estávamos presos. "Merda!" falei sem conseguir me controlar. "Estamos atolados?" Esperança perguntou, mas pela expressão do rosto dela, ela já sabia a resposta. "Estamos." Desliguei o motor e ficamos alguns minutos em silêncio, escutando apenas o barulho da chuva na cabine. Era um silêncio pesado, carregado de implicações que nenhum dos dois queria verbalizar. Estávamos no meio do nada, de madrugada, com temporal, com um caminhão atolado, e Marcos sabia a região. Se quisesse nos encontrar, não seria difícil. Era questão de tempo até ele descobrir que estávamos presos. "Zé", Esperança disse, e a voz dela estava tremendo. "Ele sabe essa estrada. Ele cresceu aqui perto. Se ele quiser, eu sei", interrompi. "Mas vamos dar um jeito." Peguei o celular para tentar ligar para algum guincho, mas não tinha sinal. Estávamos numa região de sombra, entre os morros, e com o temporal, a situação ficava ainda pior. "Sem sinal", falei. Foi quando ouvimos o barulho. Um motor se aproximando, na estrada principal, a uns 200 metros dali. O som ecoava entre os morros, amplificado pela chuva. Podia ser qualquer veículo, qualquer pessoa. Mas meu instinto dizia que não era uma boa notícia. Esperança ficou rígida no banco. "É ele?" sussurrou. "Não sei, mas é melhor não arriscar." Apaguei os faróis do caminhão e ficamos no escuro, apenas com o barulho da chuva e do motor se aproximando. Pela posição das luzes, era um carro baixo. Uma caminhonete, talvez. O veículo passou devagar pela estrada principal, como se estivesse procurando alguma coisa. As luzes varreram a entrada da estrada de terra onde estávamos, mas não nos alcançaram por causa da distância e da chuva. Passou uma vez, 2 vezes. Na terceira passada, parou. "Meu Deus!" Esperança sussurrou, agarrando meu braço com tanta força que deixou marca. "É ele! Eu sei que é ele!" O motor ficou ligado por alguns minutos na estrada principal. Depois ouvimos o barulho de uma porta batendo. Passos na lama. Uma lanterna sendo acesa. "Esperança!" Uma voz gritou na noite.
Era Marcos, bêbado e furioso. Eu sei que você está aí. Sei que está com esse caminhoneiro filho da puta. Meu sangue gelou. Como ele sabia? Como tinha nos encontrado tão rápido? Esperança! Ele gritou de novo, mais perto agora. Você acha que vai fugir de mim? Você acha que alguém vai querer uma aleijada como você? Cada palavra era como um tiro. Esperança estava tremendo tanto que eu podia sentir o banco balançando. Lágrimas corriam pelo rosto dela, misturadas com o desespero de quem se vê encurralada sem saída. Eu vou encontrar vocês! A voz de Marcos ecoou na noite. E quando encontrar, vou terminar o que comecei. O feixe da lanterna dele começou a vasculhar a entrada da estrada de terra. Era questão de minutos até ele nos descobrir. E quando descobrisse, estaríamos presos num caminhão atolado, sem como fugir, sem como nos defender. Era o momento mais desesperador da minha vida. E talvez fosse o último. A lanterna de Marcos varria a entrada da estrada de terra como um holofote de prisão. O feixe de luz cortava a chuva em fatias brilhantes, se aproximando cada vez mais do nosso esconderijo. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ele podia ouvir lá de onde estava. Zé, Esperança sussurrou, a voz quebrada pelo medo. Ele vai nos matar. Vai matar a gente. Olhei para ela. Estava encolhida no banco, tremendo, com os olhos fixos na luz que se aproximava. Naquele momento, ela parecia uma criança assustada, não uma mulher de 30 anos. O terror tinha essa capacidade cruel de nos reduzir ao nosso estado mais primitivo, o medo puro. Não vai não, falei, tentando soar mais confiante do que me sentia. Não vou deixar. Mas por dentro eu estava desesperado. O que eu podia fazer? Estava atolado, sem sinal de celular, com uma mulher que não conseguia andar. Marcos tinha todas as vantagens: mobilidade, conhecimento da região e, principalmente, a disposição para fazer o mal que eu não tinha. Foi quando me lembrei de uma coisa. No compartimento lateral da cabine, eu guardava algumas ferramentas básicas. Chave de roda, macaco, cabo de aço e uma coisa que todo caminhoneiro carrega, uma alavanca de ferro. Não era exatamente uma arma, mas podia servir como defesa se fosse necessário. Esperança, sussurrei. Escuta bem o que eu vou falar. Vou sair do caminhão. Não! Ela agarrou meu braço com desespero. Não me deixa sozinha, por favor. Não vou te deixar. Mas se eu ficar aqui dentro, a gente vai virar pato sentado. Preciso tentar alguma coisa. Ele vai te matar, Zé. Ele não tem mais nada a perder. Nem eu, falei. E quando disse isso, percebi que era verdade. Não tinha mais nada a perder mesmo. Não tinha família esperando em casa. Não tinha ninguém que fosse sentir minha falta. Mas ela tinha. Ela tinha uma vida inteira pela frente, e eu não ia deixar um covarde bêbado tirar isso dela. Peguei a alavanca de ferro e abri a porta da cabine devagar, tentando não fazer barulho. A chuva me atingiu como uma ducha gelada, encharcando-me em segundos. O cheiro de terra molhada e vegetação invadiu minhas narinas, misturado com o odor metálico do medo. Esperança! A voz de Marcos ecoou mais próxima agora. Eu sei que vocês estão aí. Saiam logo, que eu tô perdendo a paciência. Desci do caminhão e me agachei ao lado da cabine. A lama chegava até meus tornozelos e eu sentia a água fria entrando pelos sapatos. A lanterna dele continuava varrendo a área, cada vez mais perto. Foi quando tive uma ideia. Me arrastei até a parte traseira do caminhão onde ficava o estepe. Todo Scania tem um macaco hidráulico potente, dessas ferramentas que conseguem levantar 40 toneladas. E tinha uma coisa que Marcos não sabia. Eu conhecia cada som que aquele caminhão fazia. Posicionei o macaco embaixo do eixo traseiro e comecei a bombear devagar. O objetivo não era levantar o caminhão. Isso seria impossível com ele atolado. O objetivo era criar barulho. Barulho no lugar errado. Esperança! Marcos gritou de novo.
e dessa vez eu podia ouvir os passos dele na lama. Última chance. Bombeei o macaco mais rápido. O metal gemeu sob pressão, fazendo um barulho que ecoou na noite. Era o som de alguém tentando desatolar um veículo, exatamente o que eu queria que Marcos pensasse. A estratégia funcionou. Vi a luz da lanterna mudar de direção, indo para o lado oposto de onde eu estava. Marcos achou que o barulho vinha de lá e se dirigiu para investigar. Era minha chance. Me aproximei dele pela lateral, usando o barulho da chuva para mascarar meus passos. Marcos estava a uns 20 metros do caminhão, vasculhando uma área onde não tinha nada. Carregava a lanterna numa mão e algo que fez meu sangue gelar na outra, uma faca. Uma faca grande, de cozinha, que brilhava sob a luz da lanterna. "Eu sei que vocês estão aqui", ele murmurava, meio para si mesmo. Vou encontrar e vou acabar com isso de uma vez." Estava tão concentrado na busca que não percebeu quando me aproximei por trás. Só quando eu estava a 2 metros de distância é que se virou. "Você!" ele gritou, apontando a faca na minha direção. "Cadê ela?" "Longe de você", respondi, segurando a alavanca de ferro com as 2 mãos. Marcos deu uma risada que mais parecia o som de um animal ferido. "Você acha que vai me intimidar com essa ferramenta, velho? Eu cresci nessas estradas. Já matei boi bravo com as próprias mãos, mas nunca matou um homem que não tem mais nada a perder", falei. Ele parou de rir. Talvez tenha percebido algo no meu tom de voz, algo que nem eu sabia que estava lá. Uma determinação fria, quase assustadora. "Ela é minha mulher", ele disse, mas a voz saiu menos firme. "Ex-mulher", corrigi. "E mesmo que fosse, nenhuma mulher merece o que você fez com ela. Você não sabe de nada", ele gritou, dando um passo na minha direção. "Você não sabe o que eu gastei com ela. Médico, remédio, fisioterapia. Tudo para quê? Para ela virar uma inútil que não serve nem para..." Não deixei ele terminar a frase. Avancei com a alavanca mirando nas mãos dele. Não queria matá-lo, não queria machucar gravemente. Só queria desarmar o desgraçado. Marcos era mais jovem que eu, mas estava bêbado e desequilibrado pela raiva. Quando viu a alavanca vindo na direção dele, tentou desviar e acabou escorregando na lama. Caiu de costas e a faca voou longe, desaparecendo na escuridão. "Seu filho da puta!" ele gritou, tentando se levantar. "Fica aí!" falei, apontando a alavanca para ele. "Fica aí e escuta bem o que eu vou falar." Ele parou de se debater, mas continuou me encarando com ódio. "Você vai embora daqui, agora, e não vai mais se aproximar dela, nunca mais." "Ou então o quê?" ele desafiou. "Ou então eu vou fazer uma coisa que nunca fiz na vida, mas que não vou hesitar se for preciso." Ele deve ter visto algo nos meus olhos que o convenceu de que eu estava falando sério, porque levantou devagar, limpou a lama da roupa e deu alguns passos para trás. "Isso não vai ficar assim", disse. "Eu conheço gente, tenho amigos. Vocês não vão conseguir se esconder para sempre." "Talvez não", concordei, "mas você não vai estar vivo para ver se conseguimos." Foi uma mentira. Eu nunca mataria ninguém, nem mesmo um verme como Marcos. Mas ele não sabia disso. E o medo nos olhos dele me disse que a mentira tinha funcionado. Ele recuou mais alguns passos, sempre me encarando. Quando chegou perto da caminhonete, parou. "Esperança!" gritou na direção do caminhão. "Você ouviu, né? Você ouviu o que seu herói disse. Ele vai me matar por sua causa. Isso é o que você quer? Virar uma assassina?" Por um momento, pensei que ela fosse responder, que fosse se deixar manipular pelas palavras dele. Mas não. Esperança permaneceu em silêncio na cabine do caminhão. Marcos ficou alguns segundos, esperando uma resposta que não veio. Depois cuspiu no chão e entrou na caminhonete. "Vocês vão se arrepender", gritou pela janela. Os dois. A caminhonete fez uma manobra brusca na lama, patinou por alguns segundos, mas conseguiu tração. Em poucos minutos, o barulho do motor se perdeu na distância, engolido pela chuva e pela noite.
Fiquei parado ali por alguns minutos, ainda segurando a alavanca, certificando-me de que ele tinha ido mesmo embora. A chuva continuava caindo, lavando a lama e o suor do meu rosto. Eu tremia, mas não era de frio. Era de adrenalina, de medo retroativo, de alívio. Quando voltei para o caminhão, Esperança estava chorando. Achei que ele fosse te matar, ela disse quando entrei na cabine. Achei que eu ia perder você também. Não perdeu, falei, largando a alavanca no chão da cabine. E não vai perder. Como você conseguiu? Como conseguiu fazer ele ir embora? Olhei para ela. Estava encharcada de suor e lágrimas, mas nos olhos dela tinha algo que não estava lá antes. Era gratidão, sim, mas era mais que isso. Era confiança. Confiança em mim e, talvez pela primeira vez em muito tempo, confiança na possibilidade de que as coisas podiam dar certo. Às vezes, falei, a gente descobre que é mais forte do que imaginava. A chuva começou a diminuir. Não parou completamente, mas reduziu para uma garoa fina que ainda permitia alguma visibilidade. E com menos água caindo, talvez eu conseguisse tirar o caminhão da lama. Vamos tentar sair daqui, falei. E se não conseguirmos? Vamos conseguir, respondi, ligando o motor. Temos que conseguir, porque agora eu sabia uma coisa. Não era mais só sobre salvar a Esperança. Era sobre salvar a nós dois. Sobre descobrir que ainda havia bondade no mundo, que ainda havia pessoas dispostas a lutar pelo que era certo, e isso valia qualquer risco. Levei 40 minutos para tirar o caminhão da lama. 40 minutos de manobras, de primeira e ré, de paciência e teimosia. O Scania gemia como um animal ferido a cada tentativa, mas eu conhecia aquele motor como um pai conhece o choro do filho. Sabia exatamente quando forçar e quando aliviar. Esperança ficou em silêncio durante todo o processo, apenas observando pela janela. De vez em quando ela murmurava uma oração baixinha, dessas que a gente reza quando não tem mais nada a fazer além de ter fé. Quando finalmente consegui tração e o caminhão começou a subir a ladeira de terra, ela suspirou tão alto que parecia ter segurado a respiração por horas. Conseguimos, ela disse, e na voz dela tinha uma mistura de alívio e incredulidade. Conseguimos, concordei, mas minha mente já estava trabalhando nos próximos passos. Marcos tinha ido embora, mas eu sabia que ele não ia desistir. Gente como ele nunca desiste. Só muda de estratégia. Voltamos para a estrada principal quando a chuva finalmente parou. O asfalto estava escorregadio e cheio de poças, mas era infinitamente melhor que a lama da estrada de terra. Os faróis cortavam a escuridão da madrugada, iluminando uma paisagem que parecia lavada, mais limpa, como se o temporal tivesse levado embora toda a sujeira do mundo. Zé, Esperança disse quando já estávamos a alguns quilômetros rodando em silêncio. Preciso te contar uma coisa. Pelo tom da voz dela, eu sabia que não ia ser uma coisa boa. Pode falar. Marcos, ele tem um irmão, chama Ronaldo. É polícia militar em Anápolis. Meu sangue gelou. Polícia militar. Isso mudava tudo. Significava que Marcos tinha proteção oficial, que podia inventar qualquer história e ser acreditado. Significava que, se quisesse, podia transformar a gente em fugitivos. Eles são unidos? Perguntei. Muito. Ronaldo sempre passou a mão na cabeça do Marcos, desde pequenos. Já tiraram o Marcos de várias encrencas, brigas, dívidas, até um caso de estupro que foi abafado. A palavra estupro ficou pendurada no ar como uma nuvem tóxica. Não perguntei detalhes, não queria saber, mas agora entendia melhor o tipo de gente com quem estávamos lidando. Não era só um marido violento, era um predador com proteção policial. Por que não me contou isso antes? Perguntei. Porque... Ela hesitou. Porque se eu contasse, você não teria me ajudado. Ninguém se mete com a família dos Ferreira, não nessa região.
Ela estava certa. Se eu soubesse desde o início que estava me envolvendo com alguém protegido pela polícia, provavelmente teria pensado 2 vezes. Mas agora era tarde demais para recuar. E, estranhamente, não me arrependia. Qual o nome completo do Marcos? Perguntei. Marcos Ferreira dos Santos. Por quê? Só para saber com quem estou lidando. Rodamos mais alguns quilômetros em silêncio. O céu começou a clarear no horizonte, anunciando o nascer do sol. Era aquela hora mágica da madrugada, quando a noite vai embora devagar e o dia chega sem pressa. As primeiras cores começaram a pintar as nuvens. Rosa, laranja, dourado. Zé, Esperança disse de novo. Você se arrepende? De quê? De ter parado, de ter me ajudado, de ter se metido nessa confusão toda. Pensei na pergunta por alguns segundos. Era uma pergunta justa. Nas últimas 12 horas, minha vida tinha virado de cabeça para baixo. Estava envolvido numa situação que podia me trazer problemas sérios. Tinha ameaçado um homem com conexões policiais. Tinha uma mulher na cabine que não sabia onde deixar, como ajudar. Mas quando olhei para ela, para aquele rosto marcado pelo sofrimento, mas ainda assim bonito, para aqueles olhos que tinham recuperado um brilho que não tinha, quando a encontrei no acostamento, a resposta veio automática. Não, falei. Não me arrependo nem um pouco. Mesmo sabendo dos riscos, principalmente sabendo dos riscos. Ela sorriu pela segunda vez desde que a conheci. E dessa vez foi um sorriso diferente. Não era gratidão, era reconhecimento. O reconhecimento de uma alma que encontrou outra alma disposta a lutar junto. Vou te contar uma coisa, ela disse. Quando o Marcos me jogou naquele acostamento, eu pensei que ia morrer ali. Não só fisicamente, mas por dentro também. Pensei que o mundo era só um lugar cruel, cheio de gente ruim, onde não valia a pena viver. E agora? Agora... Ela olhou pela janela, onde o sol começava a aparecer por trás dos morros. Agora eu sei que existe gente como você. E isso muda tudo. Chegamos a Goiânia quando o sol já estava alto. A cidade acordava devagar, com o movimento típico de uma manhã de terça-feira. Ônibus carregados de trabalhador, carros nos primeiros engarrafamentos, o cheiro de pão fresco saindo das padarias. Parei o caminhão num posto na entrada da cidade. Precisava abastecer, comer alguma coisa e, principalmente, pensar no que fazer com Esperança. Não podia carregá-la indefinidamente, mas também não podia simplesmente abandoná-la numa cidade desconhecida. Tem algum lugar onde você pode ficar? Perguntei enquanto o frentista enchia o tanque. Algum parente, amigo, qualquer coisa? Não, ela respondeu. Não tenho ninguém. E mesmo que tivesse, não ia querer colocar ninguém em risco. O Marcos é capaz de qualquer coisa. Era verdade. E isso complicava ainda mais a situação. Tem abrigos aqui na cidade, falei. Lugares onde você pode ficar até se organizar. Eu sei, mas... Ela hesitou. Os abrigos são temporários. E se o Marcos descobrir onde eu estou? Era uma preocupação legítima. Marcos tinha conexões, conhecia a região. Encontrá-la num abrigo seria questão de tempo. Foi quando tive uma ideia. Uma ideia louca, impensada, que contrariava tudo o que a prudência mandava fazer. Esperança, falei. Você toparia viajar comigo? Ela me olhou como se não tivesse entendido a pergunta. Como assim? Viajar comigo? Na estrada? Até a gente pensar numa solução definitiva. Até você ficar mais forte, conseguir se organizar, sei lá. Mas você tem sua vida, seu trabalho. Minha vida é a estrada. E meu trabalho é levar carga de um lugar para o outro. Você não ia atrapalhar nada. E se o Marcos descobrir? Se ele vier atrás? Aí a gente enfrenta. Juntos. Ela ficou alguns minutos em silêncio, processando a proposta. Eu também estava processando. Estava oferecendo para uma desconhecida dividir minha vida, minha cabine, minha estrada. Era loucura,
Mas também era a primeira coisa que fazia sentido em anos. Por que está fazendo isso? Ela perguntou finalmente. Era a pergunta que eu esperava, e também a mais difícil de responder. Por que estava fazendo isso? Por pena? Por solidão? Por culpa de não ter conseguido salvar minha filha? Por quê? Falei, escolhendo as palavras com cuidado. Às vezes a gente encontra alguém que muda a forma como vê o mundo. E quando isso acontece, a gente quer proteger essa pessoa. Não por obrigação, não por pena, mas porque ela trouxe de volta alguma coisa que a gente pensava que tinha perdido para sempre. O que eu trouxe de volta? Ela perguntou. A vontade de acordar de manhã, respondi. E quando disse isso, percebi que era completamente verdade. Esperança começou a chorar. Mas não era choro de tristeza. Era choro de alívio, de gratidão, de esperança mesmo. Era o choro de quem acabou de descobrir que não está sozinha no mundo. Eu topo, ela disse. Eu topo viajar com você. Tem certeza? Tenho. Pela primeira vez em muito tempo, tenho certeza de alguma coisa. Paguei o combustível e voltamos para a estrada. Mas dessa vez era diferente. Não estava mais sozinho na cabine. Não estava mais dirigindo sem destino, só cumprindo rotas. Estava com alguém. Alguém que tinha escolhido confiar em mim, assim como eu tinha escolhido confiar nela. A estrada se estendia à frente, longa e incerta. Não sabíamos o que ia acontecer. Não sabíamos se Marcos ia tentar encontrar a gente. Não sabíamos como ia funcionar essa parceria improvável entre um caminhoneiro solitário e uma mulher em cadeira de rodas. Mas sabíamos uma coisa: íamos descobrir juntos. E pela primeira vez em muito tempo, isso me dava esperança. 3 meses depois, estou escrevendo essas linhas numa pensão em Feira de Santana, na Bahia. Esperança está dormindo na cama ao lado, respirando devagar depois de um dia longo de viagem. A cadeira dela está encostada na parede, ao lado da minha mochila e das poucas coisas que carregamos pelo Brasil afora. 3 meses. 90 dias desde aquele encontro na BR-153 que mudou nossas vidas para sempre. Não foi fácil. Viajar com uma pessoa em cadeira de rodas apresenta desafios que eu nem imaginava. Hotéis sem acessibilidade, banheiros impossíveis, olhares curiosos e às vezes cruéis nas paradas de caminhoneiro. Mas também descobrimos coisas lindas, a solidariedade de outros caminhoneiros que ajudavam a colocar a cadeira na cabine. A gentileza de uma dona de pensão em Montes Claros que preparou um quarto térreo especialmente para nós. A alegria de uma criança em Petrolina que ficou fascinada pela cadeira de rodas e pediu para empurrar Esperança até a sorveteria. Esperança mudou. Fisicamente, está mais forte. Conseguimos comprar os medicamentos dela e isso fez uma diferença enorme. Ela voltou a ter músculos nos braços. Consegue se transferir da cadeira para a cama sozinha, tem mais autonomia. Mas a mudança maior foi por dentro. Voltou a sorrir, a fazer planos, a sonhar. Começou a costurar de novo. Carrega uma pequena máquina de costura portátil que compramos em Salvador e vai fazendo trabalhos nas cidades por onde passamos. Reforma roupas, faz barras, conserta rasgos. Não é muito dinheiro, mas é o suficiente para ela se sentir útil, produtiva e, principalmente, independente. Eu também mudei. A solidão que me acompanhava há anos foi embora. Acordo de manhã com vontade de conversar, de dividir as experiências do dia anterior, de planejar a próxima parada. A cabine do caminhão, que antes era só um local de trabalho, virou uma casa. Uma casa pequena, apertada, barulhenta, mas uma casa. E Marcos nunca mais apareceu. Não é que desistiu. 2 meses atrás, recebemos a notícia por um conhecido em Anápolis. Marcos morreu num acidente de carro. Estava bêbado, como sempre, voltando de uma farra numa terça-feira de madrugada. Perdeu o controle da caminhonete numa curva e bateu numa árvore. Morreu na hora. Quando soube da notícia, esperei alguma reação de esperança. Alívio, talvez.
ou tristeza, sei lá. Mas ela apenas assentiu com a cabeça e disse: agora posso parar de olhar pelo retrovisor. Foi só isso, como se aquele capítulo da vida dela tivesse sido fechado definitivamente. A partir daí, nossa viagem mudou de tom. Não estávamos mais fugindo, estávamos apenas vivendo. Conhecendo o Brasil, conhecendo pessoas, conhecendo um ao outro. Descobri que esperança faz a melhor farofa de banana que já comi na vida. Que ela conhece todas as músicas de Luiz Gonzaga de cor, que tem uma inteligência afiada para negócios e me ajuda a conseguir fretes melhores nas cidades por onde passamos, que dorme falando, sempre sonhando com lugares que quer conhecer. Ela descobriu que eu toco gaita, mal, mas toco, que sei contar histórias engraçadas dos 23 anos de estrada, que tenho medo de barata, mesmo sendo um homem de 52 anos, que ainda choro quando lembro da minha filha, mas que agora o choro vem misturado com gratidão por ter tido ela na minha vida, não só com dor pela perda. Ontem, quando chegamos aqui em Feira de Santana, ela me fez uma pergunta. Zé, você acha que a gente ia se encontrar de qualquer jeito? Mesmo se aquele dia não tivesse acontecido? Pensei na pergunta. Era uma daquelas perguntas sem resposta certa, mas que fazem a gente refletir sobre o destino, sobre os acasos da vida, sobre como às vezes as piores situações podem levar aos melhores encontros. Não sei, respondi, mas sei que se a gente não tivesse se encontrado, eu ainda estaria dirigindo sozinho, você ainda estaria presa numa situação ruim, e o mundo seria um pouco mais triste. Para mim, ela disse, foi como nascer de novo. Naquele dia, na estrada, quando você parou, foi como se minha vida real tivesse começado. Tudo que veio antes foi só preparação. Esta manhã, ela me fez outra pergunta, ainda mais difícil. E agora, Zé? O que a gente faz agora? É uma boa pergunta. Não temos casa fixa, não temos estabilidade no sentido tradicional da palavra. Vivemos de frete em frete, de cidade em cidade, dormindo às vezes na cabine do caminhão, às vezes em pensões baratas. Não é o tipo de vida que a sociedade considera normal ou bem-sucedida, mas é nossa vida. E é uma vida boa. Agora, respondi, a gente continua viajando, continua descobrindo, continua cuidando um do outro. Continua provando que a felicidade não tem a ver com lugar, mas com quem está do seu lado. Ela sorriu, daquele jeito que só ela sabe sorrir. Um sorriso que carrega toda a gratidão do mundo, toda a alegria de estar viva, toda a esperança de que o futuro pode ser melhor that o passado. Então vamos continuar, ela disse. E é isso que vamos fazer. Amanhã pegamos a estrada de novo. Temos um frete para Recife, depois outro para Fortaleza. A vida na estrada, com suas incertezas e surpresas, nos espera. Mas agora, não temos medo das incertezas. Temos um ao outro. Sei que nossa história não é comum. Sei que muita gente vai achar estranha essa parceria entre um caminhoneiro viúvo e uma mulher em cadeira de rodas. Sei que haverá desafios pela frente, dificuldades que ainda nem imaginamos. Mas também sei uma coisa. Às vezes, no meio da escuridão mais profunda, quando tudo parece perdido, quando achamos que não vale mais a pena lutar, aparece alguém. Alguém que para, alguém que vê, alguém que se importa. Para mim, essa pessoa foi esperança. Para ela, essa pessoa fui eu. E isso fez toda a diferença. Se você chegou até aqui nessa história, espero que ela tenha tocado seu coração de alguma forma. Espero que tenha lembrado você de que ainda existem pessoas boas no mundo. Pessoas que param, pessoas que ajudam, pessoas que escolhem o amor quando poderiam escolher a indiferença. Espero também que, se um dia você estiver dirigindo por uma estrada qualquer e vir alguém precisando de ajuda, você lembre dessa história. E pare. Porque às vezes, um simples gesto de bondade pode mudar 2 vidas para sempre. A estrada está chamando, esperança está acordando, o sol
está nascendo lá fora. É hora de seguir viagem. José Zé Estrada Ferreira da Silva, caminhoneiro e contador de histórias, Feira de Santana, Bahia. Uma manhã qualquer, de um ano qualquer, na melhor companhia que já tive. Estou sentado na varanda de uma pequena casa em Pirenópolis, Goiás. Sim, uma casa. Depois de tantos anos vivendo na estrada, finalmente temos um endereço fixo. Não é grande coisa. 2 quartos, uma sala, cozinha simples e o mais importante, toda adaptada para cadeira de rodas. Esperança supervisionou cada reforma, cada rampa, cada banheiro acessível. Ela tem jeito para essas coisas. O Scania está estacionado do lado de fora, mas não como antes. Agora, ele fica parado mais dias do que roda. Não é aposentadoria. Ainda pego alguns fretes, principalmente os que permitem levar esperança junto. Mas nossa vida mudou de ritmo. Mudou de propósito também. Esperança está na sala, trabalhando na máquina de costura. Não é mais aquela máquina portátil que carregávamos no caminhão. É uma industrial, dessas que fazem barulho e aguentam trabalho pesado. Ela montou um pequeno ateliê aqui em casa e hoje tem uma clientela fixa na cidade. Faz roupas sob medida, conserta uniformes, borda enxovais. As mãos dela, que tremiam de medo naquela tarde, na BR-153, agora criam beleza todos os dias. Mas não é só isso que ela faz. 3 vezes por semana, Esperança vai ao hospital da cidade para conversar com outros pacientes em cadeira de rodas. Especialmente as mulheres que acabaram de receber o diagnóstico, que estão passando pelo choque inicial, pela raiva, pelo desespero. Ela conta a história dela, nossa história, e mostra que é possível recomeçar, mesmo quando tudo parece perdido. Semana passada, ela voltou do hospital com os olhos brilhando. Zé, você precisa conhecer a Joana, disse. 28 anos, ficou paraplégica num acidente de moto. O namorado abandonou ela quando soube que não ia andar mais. Igual ao que aconteceu com você, falei. Igual. Mas sabe o que ela me disse hoje? Disse que depois de conversar comigo, ela percebeu que talvez o acidente tenha livrado ela de um homem que não prestava. Que agora ela quer viver para descobrir quem ela realmente é, não para agradar alguém que não merecia. Foi nessa hora que entendi completamente o que nossa história tinha se tornado. Não era mais só sobre nós dois. Era sobre mostrar para outras pessoas que é possível renascer das cinzas. Que é possível encontrar felicidade nos lugares mais improváveis. Que vale a pena acreditar na bondade humana, mesmo quando o mundo parece cruel. Ontem recebi uma ligação que me deixou pensativo por horas. Era de um caminhoneiro chamado Roberto, de Cuiabá. Ele tinha ouvido nossa história através de outros colegas da estrada. Sabe como é? Caminhoneiro gosta de contar história, e nossa história viajou mais longe que a gente imagina. Seu Zé, ele disse no telefone. Eu queria te contar uma coisa. Semana passada, eu estava vindo de Rondonópolis quando vi uma mulher no acostamento. Estava chorando, com uma criança no colo. O carro tinha quebrado e o marido tinha saído para buscar ajuda e não voltou mais. E aí, perguntei, já imaginando onde a conversa ia dar. Aí eu lembrei da sua história, de como o Senhor parou para ajudar a Dona Esperança. E pensei, se o Zé Estrada pode mudar a vida de alguém parando numa estrada, eu também posso. Roberto contou que parou, ajudou a mulher a consertar o carro, descobriu que ela tinha sido abandonada pelo marido com uma filha de 2 anos e sem dinheiro. Acabou oferecendo trabalho para ela na empresa de transportes onde ele era sócio. Hoje, 6 meses depois, ela é a responsável pela logística da empresa. A diferença, seu Zé, ele concluiu, é que se todo caminhoneiro parar para ajudar quando vir alguém em dificuldade, a gente pode mudar o mundo. Uma estrada de cada vez. Depois que desliguei o telefone, fiquei pensando nisso.
Enquantas pessoas já passaram por situações parecidas com a de Esperança e não encontraram ninguém disposto a parar. Enquantas histórias de amor, de recomeço, de transformação foram perdidas porque as pessoas escolheram desviar o olhar. Também pensei na minha filha, Lucinha. Por muito tempo, carreguei culpa por não ter conseguido salvá-la da doença, mas agora entendo que talvez ela tenha me preparado para salvar Esperança. Que o amor que não pude dar para minha filha nos últimos meses de vida dela encontrou um destino no cuidado que tenho com Esperança todos os dias. Não é substituição. Lucinha será sempre minha filha, e a saudade dela será sempre parte de mim. Mas é como se ela tivesse deixado uma missão: cuidar de quem precisa, da forma que eu não pude cuidar dela. Esperança desliga a máquina de costura e vem para a varanda. Faz isso todas as tardes, quando o sol começa a descer. Trazemos 2 cadeiras para fora, ela na cadeira de rodas, eu numa cadeira de plástico comum, e ficamos olhando o movimento da cidade pequena. Crianças voltando da escola, vizinhos regando as plantas, cachorros passeando com seus donos. Em que você está pensando? Ela pergunta, como sempre faz quando me vê com cara pensativa. Em como a gente chegou até aqui, respondo. Longa jornada, ela diz sorrindo. Não, rápida demais. Parece que foi ontem que te encontrei naquele acostamento. Para mim, ela diz, pegando minha mão, parece uma vida inteira. Uma vida inteira de coisas boas que eu não sabia que podia ter. Ficamos alguns minutos em silêncio, de mãos dadas, olhando o mundo passar. É um silêncio confortável, desses que só existem entre pessoas que se conhecem profundamente, que já passaram por tempestades juntas e sabem que podem enfrentar qualquer coisa. Zé, ela diz de repente, você acha que se a gente contar nossa história para mais gente, outras pessoas podem se inspirar? Podem começar a parar também quando virem alguém precisando de ajuda? É uma pergunta que me pega de surpresa, mas que faz todo sentido. Nossa história não é só nossa. É de todas as pessoas que já se sentiram abandonadas, de todos os que já tiveram medo de não valer nada, de todos os que já duvidaram da bondade humana. Acho que sim, respondo. Acho que todo mundo tem pelo menos uma história de alguém que parou para ajudar ou de alguém que precisava de ajuda e não encontrou. E acho que as pessoas precisam ser lembradas de que elas podem ser o milagre na vida de alguém. Então vamos fazer isso, ela diz, com aquela determinação que admiro nela. Vamos contar nossa história para todo mundo que quiser ouvir. E é isso que estamos fazendo agora. Esperança criou um blog na internet, Rodas e Estradas, ela chamou. Conta nossa história, mas também outras histórias parecidas que vamos conhecendo. Histórias de bondade, de encontros que mudam vidas, de pessoas que escolhem parar quando poderiam seguir em frente. O blog tem poucos seguidores ainda, mas os comentários que recebe são tocantes. Tem gente que conta que começou a ajudar mais os outros depois de ler nossa história. Tem mulher que saiu de relacionamento abusivo depois de ler sobre a coragem de Esperança. Tem caminhoneiro que mudou a rota para levar um passageiro até o hospital. Pequenas coisas, gestos simples, mas que fazem diferença. Hoje à noite, Esperança vai dar uma palestra na igreja da cidade. O tema é Recomeços Possíveis. Ela fica nervosa antes dessas palestras, mas sempre sai energizada depois. Diz que cada pessoa que se inspira na nossa história para fazer algo bom, torna tudo que passamos mais significativo. Eu vou junto, claro. Não para falar. Sou péssimo com multidões. Mas para estar lá. Para ser o suporte silencioso, como ela é para mim todos os dias. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se eu não tivesse parado naquela tarde na BR-153. Se tivesse seguido viagem, como fazem tantos motoristas todos os dias. Esperança provavelmente teria morrido. Eu continuaria sozinho,
dirigindo sem propósito, carregando o peso da solidão até o fim dos meus dias. Mas parei, e essa decisão não mudou só nossas vidas, mudou a vida de pessoas que nem conhecemos, que foram inspiradas pela nossa história a fazer a diferença na vida de outros. É assim que o bem se multiplica, percebi. Uma pessoa ajuda outra, que ajuda outra, que ajuda outra. Como ondas na água quando você joga uma pedra. A pedra foi pequena, só um caminhoneiro que decidiu parar. Mas as ondas chegaram longe. O sol está se pondo agora. Esperança volta para dentro para se arrumar para a palestra. Eu fico mais alguns minutos na varanda, olhando o céu ficar cor-de-rosa, depois roxo, depois escuro salpicado de estrelas. Em algum lugar do Brasil, neste exato momento, há alguém numa estrada precisando de ajuda. Alguém abandonado, perdido, desesperado. E espero que haja também alguém disposto a parar. Alguém que lembre que um gesto simples pode mudar 2 vidas para sempre. Porque no final das contas, é isso que faz a diferença no mundo. Não são os grandes gestos, as grandes campanhas, os grandes movimentos. São as pequenas escolhas que fazemos todos os dias. A escolha de parar quando poderíamos passar direto. A escolha de ver quando poderíamos fingir que não vimos. A escolha de amar quando seria mais fácil ser indiferente. Esperança me chama lá de dentro. É hora de irmos para a igreja. Mais uma noite contando nossa história, plantando sementes de bondade em corações que talvez precisem ser lembrados de que ainda vale a pena acreditar nas pessoas. Levanto da cadeira e vou ajudá-la a colocar o casaco. Ela está linda, como sempre fica quando vai falar para outras pessoas sobre esperança e recomeços. Os olhos brilhando, o sorriso que contagia, a energia de quem descobriu seu propósito na vida. Pronta? Pergunto. Sempre, ela responde. E seguimos juntos para mais uma noite de histórias compartilhadas, de vidas tocadas, de esperança espalhada. Porque descobrimos que nossa história não acabou naquela estrada em Goiás. Na verdade, foi lá que ela começou. E continua todos os dias, cada vez que alguém escolhe parar.